Meu, não é porque você achou o teu propósito que a sua vida vai ser feliz todos os dias. Que você Exatamente. vai ver motivo nas coisas todos os dias. Se o teu propósito no final não for auxiliar alguém, cara, teu propósito tá muito superficial ainda e você precisa de mais um porquê pra atingir essa barreira, Lucão. Fala, turma, esse aqui é mais um episódio do Desconforto. E hoje é mais um episódio, o assunto que o Vitão fala todos os dias na vida dele. Ah, esse aí não tem como fugir, né, irmão? Inclusive patrocinado esse episódio pelo Eu Odeio Meu Trabalho, que fala exatamente sobre esse tema, com vários empreendedores. Não é só empreendedores, né? Cara, tem de tudo, tudo Tem na de vida. tudo. Já foi Então, artista, jogador de futebol, advogado, empresário, enfim. foi até eu, né? É, até, como é que a gente fala? Autônomo. Essa palavra caiu em desuso, né, cara? Autônomo. Porra, é escroto, irmão, falar autônomo. Parece que o cara é fudido. Então tá, pra vocês, todos os autônomos que estão procurando um propósito na vida de vocês, esse episódio aqui é sobre o que é propósito. Bora? Bora? Então vamos lá, e eu vou começar já perguntando pra você. Então Pode você mandar. fica esperto, tá? 3, 2, 1, bora. Vitor Godoy, qual é o conceito de propósito pra você, cara? Cara, depois de muito conversar com as pessoas, de muito ver as pessoas romantizando o propósito, eu já romantizei pra caramba propósito, e a gente já conversou sobre isso. Eu não sei se foi no teu podcast, que eu fui como Foi. convidado, que a gente falou sobre romantização e o Assistam. quanto as pessoas. É, inclusive assistam, porque é muito bom. Não porque eu tava lá, mas porque as perguntas do Lucas foram boas. Mas, cara, se você não tem um propósito, eu acredito assim, tá? Aí vai entrar em muitas afirmações e tudo mais. Uhum. Mas eu acredito que você não tem um propósito, você não tem um sentido. Tá. Se você não tem sentido, você não sabe para onde está indo. Se você não sabe para onde está indo, aí entra aquela frase, se eu não me engano, é do. Putz, do Alice nos Países das Maravilhas. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Uhum. Então, Não sei cara. se é disso, mas ok, eu sei essa frase. Hã? Eu conheço a frase, mas eu não sei se é É, dessa se fonte. eu não me engano, é dessa fonte. Então, cara, se você não tem um propósito na tua vida, você não sabe para onde você vai. Então, dificilmente você acaba caindo numa coisa que é o seguinte: tá, tô aqui, tô fazendo isso, ok, sigo minha vida. E aí você vai, estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu e tá tudo certo. Meu, beleza. Eu gostei do jeito que você falou, mas eu acho que o jeito que você falou, as pessoas podem confundir um pouco o propósito com ambição, Pode, saca? pode confundir? Não, acho que não, cara, Tipo assim, o porque propósito é como se eu precisasse de um motivo pra querer mais, propósito entendeu? é mas propósito é aquilo que dá sentido pra você. É, Por exemplo, você querer um carro melhor é uma ambição, tá. mas não é um propósito. O propósito ele vai muito mais além do que o que você pode ter material ou físico. Tá aí, o propósito muda durante a vida. Cara, pode mudar, não é uma coisa imutável. Por exemplo, você pode entrar num propósito. Eu tenho um propósito. E aí Uhum, isso eu vou falar que eu copiei do Viktor Frankl. Que o propósito para mim é fazer com que as pessoas encontrem o seu propósito. tá. Então, esse é o propósito de vida do Vitão. Como o Vitão vai fazer isso? De várias maneiras. Eu posso fazer isso numa conversa, eu posso fazer isso com o meu trabalho, eu posso fazer isso com esse podcast. Então, assim, Vitão, tenho um exemplo que o meu propósito, eu posso cumprir ele em qualquer lugar. E as pessoas também podem ter um propósito que ela pode cumprir ou no trabalho ou depois do trabalho. Ela pode ter uma ocupação Uhum, e fazer cumprir o propósito dela em outro lugar, tá. em uma outra função. Entendi. Me dá um exemplo de propósito. Um exemplo de propósito, É. cara, é o que você faz na tua vida que eu vou voltar no que eu falei, que te dá sentido. Fala assim, cara, eu tô caminhando para um lugar, eu tô caminhando para esse destino. Eu Uhum. quero chegar lá sabendo que eu cumpri essa minha jornada e que isso deu sentido à minha vida. Parece que é meio romantizado, mas É, não, cara, porque quando você olha o propósito de uma forma prática, um exemplo, vou dar um exemplo de empresa. Você fala assim, o propósito dessa empresa, você chega lá, o propósito da Coca-Cola. O propósito da Coca-Cola é ter uma marca reconhecida, é você olhar para o Natal e lembrar da Coca-Cola. é a Tá? parada da família feliz e participar Exato, da família e exato. tal. Este é um propósito da Coca-Cola. Tá. E todos os colaboradores que vão estar ali vão estar caminhando para esse propósito de forma prática. Sim. Como? Seguindo as regras, seguindo o que é preciso ser feito, colocando ali o produto na melhor qualidade possível, e eles estão cumprindo um propósito de forma prática. Vitão, você quer então ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito. Tá, como é que você vai fazer isso? Cara, eu posso criar um podcast,
eu posso trabalhar uma palestra, eu posso conversar com pessoas que eu valide um método que deu sentido para mim. Como é que você chegou nesse ponto? Cara, me desenvolvendo. Uhum. Buscando o que eu sei fazer de melhor, eu sei falar muito bem, eu sei ensinar as pessoas muito bem, então eu preciso aprender para replicar esse propósito. Não é romantizado. Se eu quero chegar no ponto B, eu tenho que sair do ponto A, mas sabendo qual é o caminho do ponto B. Uhum. E aí isso é uma forma prática. Um exemplo aqui, vai, de propósito. Pô, eu quero ser uma referência no jornalismo. Você sabe o que você precisa fazer. Você precisa fazer a faculdade, você precisa se dedicar, você precisa entender, claro, dependendo da área que você vai fazer, você precisa entender sobre o nicho que você vai falar e você vai cumprir o teu propósito. Uhum. Confuso? Cara, eu consegui entender, eu acho que vai muito. Assim, eu amadureci muito esse conceito depois que a gente conversou a primeira vez sobre isso. E, e eu vejo, eu acho que o conceito de como eu entendo propósito vai muito próximo do que você entende. Eu acho que só as palavras que a gente usa são palavras diferentes. Tá bom? Eu entendi o que você quis dizer. Mas pra mim, propósito é basicamente o porquê. Tipo, uma empresa tem o que ela vende, como que ela vende, quando que ela vende, pra quem que ela vende, e tem o porquê que ela vende. Sim. O propósito tá muito ligado com o porquê. Por que que você faz aquilo? E aí eu acho que não é uma parada superficial. Não é tipo assim, ó, por que que você vende? Ah, porque eu quero ter grana. Não acho que isso é propósito. Eu acho que o propósito é tipo assim, tá, eu quero ter grana. Por que que é importante pra você ter grana? Ah, porque eu quero ter uma vida financeira, uma liberdade financeira. Tá, por que que é importante pra você ter uma vida financeira? Eu acho que o propósito é a gente ir cavucando os porquês. Até você chegar no ponto É, central. e tem uma técnica desses 5 porquês que é do. Como chama aquele cara? É Simon Sinek, alguma coisa assim, Isso, né? é isso Que aí. começa pelo porquê. E Sim. aí tem 5. Que é os 5 etapas lá do porquê. Inclusive, eu tô lendo ele agora. É? Uhum. É bom? Bom. Eu vi direto a técnica, assim, eu não passei pra ler tudo, eu vi direto a técnica. E, cara, é exatamente isso. Eu acho que o propósito tá muito ligado com o porquê, assim, do porquê que você faz e como você coloca significado nas coisas. Sim. Porque eu acho que tem como você linkar o teu propósito de vida com tudo que você faz. Tipo assim, Perfeito. putz, beleza, o meu propósito é ajudar e deixar as pessoas e conseguir transmitir conhecimento para as pessoas para que elas fiquem mais inteligentes, porque eu não tive isso na minha infância. Pô, Perfeito. sei lá, o meu propósito de vida é esse. Tô chutando aqui. Então, tipo, tudo que eu vou fazer tem que ir de acordo com isso. Tá, pode ser que meu trabalho não tenha nada a ver com isso, mas como que eu posso passar conhecimento para alguém no meu trabalho hoje? Sim. Sabe? Então, tipo assim, todos os dias você pode ir fazendo isso. Eu acho que as nossas ideias, elas se ligam muito. Sim. É que eu confundia o propósito muito e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que, pô, não conheço outra pessoa que fala melhor que isso do que você. Cuidado. Muita expectativa. Mas muita gente coloca o propósito como uma caixinha que o cara vai descobrir um dia. Ah, o Pá! presente, né? Que ele É, vai tipo dar o assim, sentido da noite pro dia. cara, puta, minha vida tem sentido hoje. Meu, não é porque você achou o teu propósito que a sua vida vai ser feliz todos os dias. Que você Exatamente. vai ver motivo nas coisas todos os dias. E, cara, alguém já falou pra você que o propósito era uma caixinha e essa pessoa quebrou a cara e você conhece ela e você falou assim, puta, Cara, mano, eu sou esse cara. qual que era o teu propósito antes da caixinha? O da O foi romantizado. o romantizado é eu com 16 anos, eu fui convidado para falar na igreja. E assim, eu tava, cara, com medo gigantesco, tremendo pra caramba. Só que foi a experiência mais extraordinária que eu tive. E aí todo mundo me falou assim, cara, você nasceu pra isso, você nasceu pra isso, e tal. E aí eu fui passando os níveis, né, aumentando a importância dos momentos que eu falava em público, e todo mundo continuava falando isso, falando isso, falando isso. E eu falei assim, mano, pô, eu nasci pra fazer Eu isso. sou foda. Eu sou o cara que, pô, vou chegar ali e tal. E eu fui percebendo que essa romantização me quebrou, porque eu precisava desenvolver isso. Eu precisava trabalhar, eu precisava ter um porquê. Antigamente eu falava em público, pô, mas por que que você acha que você é bom? Cara, porque eu sou bom em falar. Mas por quê? Pô, porque eu falo bem. Tá, mas por quê? Não, porque eu falo. Entendeu? Não tem uma profundidade. Uhum. Pessoas que não têm uma profundidade no seu propósito, que não sabem uma razão para aquilo, é ver o propósito como uma caixinha de surpresa. Mas é legal também falar isso, porque eu acho que assim, não é uma busca de que, tipo, hoje eu vou começar a entender qual que é o meu propósito e amanhã eu descubro. Não, Então eu acho que assim, as pessoas têm muita pressa e elas acham que as vidas delas só vai mudar de vida, só vai chegar onde elas querem chegar se elas descobrirem rápido o propósito. exato. E eu acho que propósito e porquê, significado, intenção, nada disso é rápido. Tudo isso é uma construção.
Sim. Então, tipo, a gente tem que ter a intenção de ser uma pessoa boa, a gente tem que ter a intenção de fazer as coisas bem feitas, a gente tem que ter a intenção de ajudar as pessoas. Isso é do cacete. Sim. Mas encontrar esse significado que a gente quer, eu acho que é com o tempo e com maturidade. E eu vou te falar uma coisa, eu vou dar uma dica pro pessoal aqui agora. Pô, não tem um propósito, não sabe o que fazer, eu vou dar uma dica pra você, que é uma coisa que eu relutava muito, eu não acreditava nisso. Mas você pode criar o teu propósito. Sim. Pô, como que. Eu fiquei indignado quando eu fiz. Não é uma coisa que tenta de dentro e tal. E não, cara, se você não sabe qual é o teu propósito hoje, pega o que você tem muita facilidade de fazer, coisa que você tem realmente ali um manejo muito tranquilo, e comece a ensinar outras pessoas. Junte uma coisa que você gosta de fazer com uma necessidade de alguém e, meu, unifica isso. Que aí você vai começar a entender que, pô, você tem uma facilidade para isso, que você ajudou alguém. E, cara, e eu vou falar um porquê gigantesco de propósito, tá sempre ligado, e aí eu posso falar com certeza, tá sempre ligado a auxiliar o outro. Se o teu propósito no final não for auxiliar alguém, cara, teu propósito tá muito superficial ainda e você precisa de mais um porquê para atingir essa barreira, Lucão. E detalhe, tem como a tua empresa que dá lucro ter um propósito e não ser uma ONG. Isso é verdade. E aí, você concorda? Você discorda? Quero saber de você nos comentários deste vídeo ou deste áudio do podcast. Qual foi o propósito mais romantizado que vocês perceberam que não era de fato um propósito das pessoas que estão por aí? Conta aqui pra gente que a gente Boa. gosta de uma fofoca. Até o próximo Desconforto. Valeu.